Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja tudo jóia. Nós estamos no nosso quarto dia de jejum e oração, 21 dias para viver curas e milagres. E eu quero trazer para você aqui a nossa quarta palavra. Espero que esteja tudo bem com você, né? Espero que você esteja aí conseguindo viver esse momento de consagração, de entrega, em nome de Jesus. Amém? Olha lá, hoje nós vamos falar sobre a caravana da esperança. Lá em 2 Reis, capítulo 7, verso 2, diz assim: Então o oficial havia dito ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu: Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aqui existe um cenário de desespero por volta do ano 800 a.C. Israel estava passando por um momento sombrio. O rei da Síria cercou Samaria e as pessoas começaram a ter fome. Foi tão severo que a comida se tornou praticamente inexistente, a ponto de vender cabeça de jumento, esterco de pombo, iguarias, coisas assim. Misericórdia, um retrato da degradação humana, da perda da dignidade, da morte emocional. Então, num tempo de guerra, de peste, de espada, escassez, era um tempo onde realmente o desespero tenta sufocar a fé. Mas nós vemos aqui um convite. Que convite? É o convite para integrar a caravana da esperança. A palavra caravana descreve um grupo de pessoas que viaja junto, num longo caminho, com objetivo comum. E nesse capítulo nós somos chamados a fazer parte dessa caravana espiritual. E aí vamos seguir 4 lições fundamentais para quem deseja fazer parte dessa caravana da esperança. A primeira é que quando cremos que Deus não é omisso e age em favor dos seus. 2 Reis, capítulo 7, verso 3 ao 7, diz assim: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram lá, às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército de cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos Ibitas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando Atenas, tendas, cavalos, jumentos, deixando tudo quanto estava. E esses 4 leprosos, rejeitados pela sociedade, marcados pela enfermidade, se tornam protagonistas da ação de Deus. Eles decidem não morrer parados. Enfrentam o desconhecido como uma fé ousada, ainda que misturada com medo. E, ao chegarem ao acampamento, encontraram tudo vazio. O exército havia fugido, o Senhor havia passado antes que eles chegassem lá. Isso ensina algo especial para nós, essencial. Deus não está de braços cruzados. É importante a gente entender, porque nós muitas vezes queremos viver o imediatismo, mas existe o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus, o tempo favorável, aquele que Deus intercede por nós. Isaías 55, capítulo 8, verso 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos dos seus pensamentos. Amém? Então existem alguns exemplos de tempo Kairos na Bíblia, como por exemplo o tempo que Abraão e Sara esperaram por filhos, esperaram por muito tempo, mas o Kairos de Deus, no tempo certo de Deus, o Isaac chegou. José passou anos no Egito, preso, esquecido, mas o Kairos de Deus chegou para ele e ele foi reconhecido como governador. Ruth mesmo, estava colhendo no campo sem imaginar que estava entrando no plano redentor, ou seja, que entraria até na genealogia de Jesus. Amém, irmãos? Então, é importante a gente esperar o Kairos de Deus, o tempo de Deus, em nome de Jesus. Romanos 8, 25 diz: Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-nos com paciência. Amém? A segunda lição é que quando temos disposição de sair da inércia, nós vivemos ativamente. 2 Reis 7, 3, 4, havia 4 leprosos ali na beira da cidade, Então eles ficaram: a gente vai morrer aqui ou vai morrer lá, então vamos ver.
quem sabe ter uma chance de viver. Eles eram leprosos, já carregavam o fardo da exclusão social, da enfermidade, agora estavam com fome, uma realidade bem esmagadora, né? A condição deles era de impotência, ou parecia ser, né? Eles estavam sentados ali esperando a morte, mas em algum momento algo mudou no seu interior e uma pergunta os moveu: por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Irmãos, esperar é passividade, esperança é movimento, é decisão, é ação. Amém? A terceira lição é que quando não ficamos focados somente em nós mesmos, levamos esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Não é? Depois que eles passaram por esse momento, eles comeram, beberam, entraram nas tendas, viram que aquilo tinha acontecido, e aí eles foram, contudo, contar no palácio do rei. E aí chamaram os sentinelas, avisaram o que havia acontecido, não é? E então eles puderam levar esperança para as outras pessoas também, em nome de Jesus, né? Então a reação deles foi natural. Primeiro eles saciaram a fome, depois recolheram os tesouros e se alegraram. Amém? Isso vai acontecer conosco também, em nome de Jesus. A quarta lição é que quando nós cremos na promessa de Deus, nós não somos atropelados por aqueles que não creem. Não somos. Existe um poder inegociável na palavra profética. Em tempos de crise, de fome, desespero, a palavra vem como semente de esperança. 2 Reis 7:1 diz assim: Elia respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidos por uma peça de prata. A palavra foi clara, o tempo foi estabelecido, o milagre seria completo. Mas sempre houve quem duvidasse, né? Lá em 2 Reis 7:2, no segundo versículo, fala: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu o adverteu: você o verá com os próprios olhos, mas não vai comer coisa nenhuma, né? Então o milagre aconteceu, a palavra se cumpriu, não é verdade? Mas aquele incrédulo foi atropelado pela sua própria esperança, que desprezou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos fazer a confissão da palavra hoje. Diga assim: eu creio nas promessas do meu Deus, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível. O Senhor é poderoso para mudar cenários em um instante e fazer o improvável acontecer. Eu não serei atropelado pela incredulidade, mas marcharei com a caravana da esperança. Sou dispenseiro da graça, repartidor da bênção e portador da vida que vem do alto. Hoje eu declaro: o meu futuro está seguro nas mãos do Deus que cumpre o que promete. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por nos permitir fazer parte dessa campanha, obrigado por nos permitir, Senhor, estarmos vivendo este novo tempo. Peço ao Senhor que abençoe a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, esta oração, de toda a nossa igreja, Senhor, e que possamos ver milagres sobrenaturais, curas, restauração, libertação, todas essas coisas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, amém?